tarde, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero iniciar neste dia de domingo a leitura aqui da Palavra de Deus e peço aos irmãos que me ajude, a falar do amor do Senhor, me ajude a divulgar o Evangelho, pois as almas estão carentes, as almas estão perdendo a salvação e nós, conhecedores da palavra, temos parcela de culpa nisso, pois quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós abrimos mão do mundo e nos dedicamos totalmente a viver a palavra e as ordenanças do Senhor. E uma dessas ordenanças que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, muitas almas estão carentes, as almas estão perecendo e nós temos parcela de culpa nisto, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a primeira vez, gente, que eu estou fazendo essa live, Ainda não sei muito bem os recursos. Estou iniciando ainda aqui, certo? E aí possa ser que, não sei, falte alguma coisa. Se já tem gente online, eu não sei dizer, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um momentinho, viu, gente? Não é aqui. Deixa eu ver aqui, também não é. Vamos dar uma outra olhadinha aqui. Também não é. Pouco instante tinha aqui. Ah, certo. Os comentários aparecerão aqui. Certo. Vamos lá. Não sei por que escureceu um pouquinho aqui a câmera. Aí voltou. Vamos lá, gente. Eu queria ler aqui um livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 2, certo? Vamos ler a partir do verso 2 a seguir. Aqueles que tiverem Bíblia aí, poder acompanhar, seria muito bom. Vamos lá, o título do capítulo 2 de Atos é A Chegada do Espírito Santo. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Deixa eu aumentar aqui o fone, que eu não sei se vocês estão me ouvindo muito bem. Pronto. A casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Possa ter alguma diferençazinha entre Bíblias, que a minha aqui é a King James atualizada. Ela dá uma diferençazinha na linguagem, mas o conteúdo é o mesmo, A essência lá não muda. Então, nós vimos aqui, a palavra de Deus, ela nos diz que o Espírito Santo, já tinha sido
o próprio Deus já tinha enviado os profetas, já tinha falado através dos profetas a questão de que ele enviaria, né, o Consolador até Cristo. Desculpa, gente, estou derrubando meu pé, bateu aqui no tripé. Cristo profetizou também, né, que enviaria o Consolador prometido. E então, assim, desde os nossos antepassados, desde os profetas, dos patriarcas, essa promessa já estava para se cumprir. Só estava faltando o tempo determinado. E assim, meu irmão, Deus é poderoso, Deus ele é maravilhoso, Ele é sábio em tudo o que Ele faz. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que todas as coisas que Ele fez são boas. Deus ele é bom. E assim, gente, eu não vou fazer um estudo profundo, né, a questão dessa passagem, pois requer tempo, requer um preparo, a questão de você marcar versículos, enfim. Então vamos lá, o que eu quero falar nesta tarde, eu vou ler aqui já Atos 2 e quero também ler Atos, eu deixei marcado já aqui. Atos não, eu vou ler agora Coríntios. E quero ler Coríntios 12, 1 Coríntios 12. O título é Quanto aos dons espirituais. A Raquel aí, boa tarde, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, gente. Como eu estava dizendo, né? Então não é um estudo aprofundado, mas é muito importante a gente ter o conhecimento, pois nós que prezamos e zelamos pela palavra de Deus, nós temos que pregar e falar o que é correto mediante a palavra e não o que a gente acha e não o que a gente aprendeu de maneira errada, de maneira errônea. Certo? Eu não sou aqui o dono da verdade, mas a palavra de Deus, ela nos dá direção para que nós possamos seguir, né, o caminho verdadeiro. Então vamos lá, gente, para ser mais delongas, né, vamos aqui ler também 1 Coríntios 12, certo? Vamos ler o verso 1 a seguir. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando ereis pagãos, de maneira ou outra foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, certo? Aí vamos lá ver o verso 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos. Agora vamos ler os dons espirituais, segundo a Bíblia. Vamos lá. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Vamos focar... Ô Messias, boa tarde, meu irmão, Pai do Senhor. Vamos focar, gente, aqui somente nesse aqui, ó, variedade de línguas e a interpretação de línguas.
É referente a esses dois dons, né, que eu quero falar, por isso que eu li Atos 2, né, porque é em Atos que fala quando o Espírito Santo ele batizou todos que estavam ali reunidos. Então, é em Atos 2 também que fala que todos começaram a falar em línguas. Então, vamos saber quais línguas são essas, certo? Quais línguas são as que os irmãos, as irmãs têm falado nos dias de hoje? Seria a mesma língua que foi falada lá no dia de Pentecostes? Aí é que está a interrogação. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode dar um alô aí no chat. Eu acredito que está disponível, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então ainda não sei usar os recursos, mas eu acredito que vocês mandando alguma mensagem aí dá para eu ver. Vocês dizem aí também, gente, me faz esse favorzinho aí, vê se o áudio tá bom, se vocês estão me escutando, beleza? E vamos continuar aí. Então, hoje em dia, se a gente abrir o YouTube, a gente vai ver inúmeros vídeos falando de dons, de batismo, de manifestações do Espírito, né? Mas, como eu disse aqui anteriormente, a gente tem que seguir, meus irmãos, a palavra de Deus. A gente tem que seguir o que está na Bíblia e não o que foi ensinado, o que foi falado, o que foi conversado, não. Não é isso. Não é que é proibido você ouvir alguém, você ver algum vídeo, não é isso também que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a nossa luz é isso aqui, é a Bíblia. Aqueles que querem alcançar a salvação, o pleno conhecimento, você tem que seguir por isso aqui. A Bíblia diz em João 17:17, santifica na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a gente tem que se santificar aqui. A nossa luz é essa aqui, certo? Então, o que eu quero comentar, gente, é a questão dessas variedades de línguas, desses dons de línguas, esses vídeos que a gente tem visto, no dia a dia também, nas igrejas, em todo canto, certo? Assim, Paulo está dizendo aqui em Coríntios que há o dom de variedade de línguas, né? E ainda a interpretação de línguas. Então, biblicamente, os dons que tem referente à língua são esses dois, certo? Então, assim, a gente vê muito hoje em dia as pessoas falando e que foi Deus que mandou. E aí, muitas das vezes, a gente crê, né, de antemão, e muitas das vezes a gente também fica em dúvida. Porque, gente, se Deus falou, se verdadeiramente veio do Senhor a palavra, tem que se cumprir. Não tem mais. Não tem, mas depende. Não depende de nada. Se Deus falou, se cumpre. A Bíblia diz, lá em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. A Bíblia não diz que dependia dos prótons, dos elétrons, não. Dos átomos, nada disso. A Bíblia diz que Deus falou, haja luz e houve luz. Certo? Então, se Deus ele hoje opera ainda na Terra e fala algo para a gente, por intermédio de um profeta, por intermédio da palavra, tem que se cumprir, gente. Tem que se cumprir. Mas vamos lá, né? Para não fugir o foco e não tomar também muito tempo, né? Que eu quero ser breve. Então, assim, seria essas línguas de hoje que a gente tem ouvido, a gente tem visto, as mesmas línguas lá de Atos dos Apóstolos, Atos 2, seria as mesmas línguas? Então, vocês que estão assistindo aí, vocês que chegou agora, minha irmã Rafaela, boa tarde, mana. Vocês que chegou agora, estou comentando aqui sobre Atos 2, referente ao dom de línguas, certo? Então, assim, irmãos, eu não acredito que Deus mudou. Não, para mim Deus ele é o mesmo. Quem muda somos nós. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, infelizmente, o pecado, a vaidade, a cobiça, a idolatria, as concupiscências da carne, os prazeres,
todas essas coisas que são frutos da carne, Paulo fala isso, ela faz com que a gente se afaste de Deus. Infelizmente, é desse jeito. Então, assim, hoje eu tenho visto muito vídeo, apesar que eu nem vejo mais, para ser bem sincero, eu nem vejo mais, né? Hoje é modo de falar. As pessoas falando em língua, as pessoas profetizando, as pessoas só operando milagres, fazendo tanta coisa e dizendo que é Deus, mas, gente, me perdoe a minha sinceridade, biblicamente, a maioria das coisas que eu tenho visto estão erradas. E se vocês pararem para analisar, só tem um poucozinho de atenção, só um pouquinho de atenção, vocês vão ver que biblicamente também está errado. Eu não estou dizendo que Deus não usa mais as pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão sendo usadas por demônios. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero focar é que através da palavra nós temos a direção do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então o que é que acontece, gente? Paulo ele começa a explicar, né, que há o dom de interpretação de línguas e há o dom de variedade de línguas. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha esse dom, né, da variedade de línguas. Conheci algumas pessoas que tinham dom de interpretar as línguas, mas de variedades eu não conheci, certo? Mas o que eu tenho visto é muita gente falando que é Deus e, no entanto, não é Deus. O problema está aí, certo? Muita gente falando de línguas, é língua para cá, é língua para lá, e assim, biblicamente, será que é correto você estar falando de línguas no meio do culto? Muitas das vezes até, não vou dizer atrapalhando, mas muitas das vezes, de certa forma, é atrapalhar, né, gente? Então, assim, seria correto você estar falando em línguas? E que línguas seriam essas? Certo? Então vamos ler aqui também, que eu gosto sempre de falar o que está na palavra e não o que eu acho, né? Uma certa feita, alguém me disse que não existia a língua dos anjos, a língua de fogo, não existia isso. Uma certa pessoa ela disse que as línguas que foram lá em Atos foi a língua, no caso esse dom de variedade de língua que foi você, um exemplo é brasileiro, naquele dia o Espírito lhe concedeu, né, lhe deu esse dom de você, um exemplo, falar em japonês, falar em hebraico, falar no grego, no aramaico. Então, aí essa pessoa me falou isso, me falou não, minto, foi um vídeo que eu assisti e ele dizia dessa forma, que não havia essas línguas estranhas que são faladas. E aí eu, né, na minha humilde opinião, né, eu discordei, certo? Então assim, gente, existem dois tipos de língua. Um foi esse que foi lá em Atos, foi realmente, houve essa variedade de línguas de a pessoa ser batizado, no caso teve essa, Deus ele com a sua graça, né, sua misericórdia deu esse dom de, um exemplo, se é brasileiro, passou a falar em japonês, certo? Então isso foi um dom dado por Deus, mas há também a língua dos anjos, certo? A língua dos anjos, essa língua, ela é concedida também da mesma forma pelo mesmo Espírito, que isso já foi falado aqui, certo? Só que tem um pequeno detalhe, a língua dos anjos não é idioma dado ao homem para ele falar em japonês ou em árabe, não é nada disso, olha só. Coríntios 14 diz o seguinte, 14 verso 2, diz o seguinte: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, certo? De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Então aí é que está um dos pontos chaves para a gente entender que o dom de você ter a variedade de falar em outro idioma é um. O dom de você falar em mistérios com Deus é outro, certo? Então estamos biblicamente falando de dois dons, mas que trazendo para os dias de hoje, estamos vendo muita gente falando, muita gente profetizando, enfim, mas vamos ver se realmente está de acordo com a palavra de Deus, se realmente é Deus que está usando, certo? Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém,
Inclusive não vou citar nomes, nem qual foi o vídeo que eu vi, mas eu quero falar sim da palavra de Deus. Certo? Então vamos lá. Pronto. Eu comentei a questão de se a pessoa que está falando em línguas falar no culto, se isso seria permitido. Vamos ver o que a Bíblia diz, não o que os irmãos dizem, né? Portanto, irmãos, é o verso 6, viu, gente? 1 Coríntios 14, 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação ou de conhecimento ou de profecia ou ainda de ensino? Certo? Verso 7. Até mesmo considerado objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta, a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por ela não forem distintos? Certo? Oi, Beto, meu irmão. Paz do Senhor, boa tarde, meu irmão. Então, Paulo diz aqui que, ainda mais, né? Verso 8. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparar para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que diz, pois estarei jogando como palavras ao vento? Então Paulo... Oi, Relane, minha irmã, paz do Senhor, boa tarde. Então Paulo, ele está falando aqui que você falando em línguas não é que é proibido, não é que alguém vai dar uma pedrada em você, não é que alguém vai dizer que você está sendo usado pelo demônio, não é isso, gente, né? Paulo está dizendo que, em outras palavras, seria mais proveitoso para a igreja você profetizar, certo? Ou vir com palavras de ensino do que falar em línguas, pois o que fala em línguas edifica a si mesmo e não a igreja, certo? Mas o que profetiza, toda a igreja é edificada, certo? Eu quero ler mais um detalhezinho aqui. Gente, vocês dão um alô aí se vocês estão me ouvindo bem, viu? Bota um legal aí se vocês estão me ouvindo bem. Se puder convidar mais pessoas aí para ouvir a palavra do Senhor, seu irmão aqui agradece, viu? Pronto. Aí vamos para outro ponto muito importante aqui, verso 13. 1 Coríntios 14, verso 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Olha que coisa Paulo fala aqui. O que é que a gente vê muito nos dias de hoje? As pessoas falando em línguas, mas não interpretam o que está falando. E aí as pessoas dizem, poxa, aquele irmão é usado por Deus, aquela irmã é usada por Deus, mas será que é Deus mesmo, gente? Entendeu? A gente vive hoje, infelizmente, na apostasia. A gente vive hoje dias difíceis, que se a gente não estiver firmado nisso aqui, ó, que é a palavra de Deus, a gente vai perecer, a gente vai se corromper. A gente não vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que a Bíblia está dizendo, não é o que o irmão Jean está dizendo, certo? Não é o que o pastor, não é o que o bispo está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, no 1 Coríntios 14, verso 13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Certo? Vamos ler mais um detalhe aqui. Verso 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora. É bem verdade. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Certo? Aí ele agora propõe, diante disso, o que fazer então? Ou seja, para não causar uma confusão, Paulo explica o que é que tem que ser feito. Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão, gente. Certo? Então não é uma coisa assim que não tem controle, não tem ordem, não tem decência no culto. Segundo a Bíblia, tem que ter ordem, tem que ter decência. Não é eu passo a falar em línguas, o outro irmão passa, a outra irmã passa, daqui a pouco interrompe a palavra.
certo? E estão dizendo que é Deus e Deus está manifestando seu poder. Gente, o Senhor Jesus, ele é educado. O Senhor Jesus, ele é cavalheiro, gente. Vocês veem que até para ele falar do amor de Deus, ou até para ele falar do amor de Deus, não, até para a Bíblia diz o seguinte, que a gente, ô meu irmão, boa tarde, para ele falar, a gente entrar no nosso coração, ele primeiro bate, gente. Então, Cristo, ele não arromba o coração, que é a nossa porta, né, do corpo, né, da alma, ele não invade, certo? Cristo não faz isso, jamais ele fez, jamais ele fará. Ele primeiro bate, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir e me receber, eu entrarei e cearei com ele, certo? Então as coisas de Deus tem que ter ordem, tem que ter decência, gente. É chato muitas das vezes a gente falar dessa forma, mas a gente tem que pregar o que está na Bíblia. Como torno a repetir, eu tenho visto muito blá blá blá, muitas línguas estranhas que biblicamente não é isso que a Bíblia está mandando fazer, certo? Oi Leco, boa tarde meu irmão. Então assim, não é isso que a Bíblia está mandando fazer. A não ser que agora a nossa orientação não seja mais a Bíblia, certo? Seja qualquer outro livro, aí é uma outra história. Mas se a nossa luz, a nossa direção é a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que seguir o que está na palavra. E muitas das vezes, é por isso que os ímpios muitas das vezes vê certo tipo de coisa e fala mal do crente, fala mal do cristão, fala mal daquele que muitas das vezes não tem o discernimento e aí cai na boca do povo, entende? Então Paulo ele fala que se você quer falar em línguas, ore a Deus para que Deus lhe dê também um entendimento para que você possa interpretar o que você está falando em mistérios. Paulo não está falando aqui do dom de variedade de língua, foi o dom concedido de você falar em japonês, em hebraico, em grego, em aramaico, não. Paulo está falando do dom as línguas de fogo, as línguas repartidas de fogo. Então o que acontece? Você quer falar em língua, você está sendo usado, você está ali cheio, glória a Deus por isso. Mas irmãos, vocês têm que pedir a Deus o discernimento, ou então fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí você não atrapalha o culto, você não causa escândalo, entende? Você não causa aborrecimento, certo? Então, assim, nós temos que falar, nós temos que pregar o que é correto, não é o que a gente ouviu, não é o que a gente viu, não é o que a gente acha. É o que é correto e está aqui na Bíblia. Gente, eu já estou quase encerrando, viu? Certo? Deixa eu só finalizar aqui. Porque, na realidade, como eu disse, né, não é um estudo que eu estou fazendo, foi só um esclarecimento, né? Do que a gente tem visto nos dias de hoje, e muitas das vezes você não vê as pessoas falar, tá tudo certo, tá tudo bom, é Deus, e não é Deus. O problema é esse, que a gente muitas das vezes até tá dando glória a Deus e vamos ver quem é esse Deus que a gente está glorificando, certo? Porque Deus, ele não é mal educado. Ele deixou a Bíblia para a gente seguir e nos instruir, certo? Pronto. Para finalizar, gente, eu quero ler aqui, ó, agora Coríntios 14, no verso 26, que tem por título Ordem nas reuniões da igreja. Vamos lá, né? Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, certo? Ou uma mensagem de ensino, uma palavra de revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Olha aí o mistério, entendeu, gente? Então repare que Paulo não está proibindo ninguém de falar em línguas. Paulo não está proibindo. Ele está falando que se você for falar em línguas, ou você mesmo ora a Deus para que Deus possa interpretar o que você está falando, ou, olha o que Paulo está dizendo aqui, ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tenha a interpretação dessa língua, certo? Tudo seja feito para a edificação da igreja, gente.
Então, é isso a mensagem que Paulo passou aos Coríntios, né, e trazendo para os dias de hoje, trazendo para nós, é esse discernimento que nós temos que ter. Então, muitas vezes a gente fica com medo de muitas vezes repreender o irmão, de aconselhar o irmão, de exortar o irmão. Mas, irmão, nem que seja depois do culto ou em uma outra oportunidade, ó, chama o irmão num particular, pega a Bíblia e mostra isso aqui a ele, isso aqui que eu terminei de ler, mostra isso a ele, que ele vai ter, se ele for humilde, ele tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai compreender perfeitamente que o que eles têm feito é muitas vezes atrapalhar o culto, é muitas das vezes interromper o que a palavra está querendo dizer. Entende, gente? Então, mais uma vez, eu repito, eu não estou aqui para julgar nem A, nem B, nem C, mas eu estou aqui como servo do Senhor para falar o que a Bíblia manda, certo? Então, Paulo está dizendo aqui que se você, né, for falar em línguas, você ore para que possa interpretar, certo? E tudo seja feito para a edificação da igreja, porque somente o que fala em línguas, ele está edificando a si próprio, certo? Somente a si próprio. A igreja está esperando a bênção e a bênção não chega, certo? Aí Paulo diz no verso 27, se alguém falar em língua estranha, que a fale somente em 2, quanto muito em 3, ou em cada vez que haja quem possa interpretar. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer aqui agora, no verso 27? O que a gente tem visto nos dias de hoje é o quê? Um começa a falar em língua, daqui a pouco o outro também começa a falar, daqui a pouco o outro começa... Aí causam o quê, gente? Ó, o foco principal que é a palavra, ó, a gente tem que ouvir primeiramente. Então, a gente perde o foco da palavra de Deus, porque um está falando em língua, outro está falando em língua, outro também está falando, e a gente perde o foco. Paulo está dizendo que se muito falar, fale somente a 2, quando muito a 3, ou um de cada vez e quem possa interpretar. Ou seja, quer falar, pode falar, você é livre para falar, porém você tem que interpretar. Ou você mesmo interpreta, ou tem algum irmão, alguma irmã que tenha o dom de interpretar as línguas e interprete aquilo que você está falando, certo? Para finalizar, gente, certo? Pronto. A questão também da profecia. Paulo está dizendo o seguinte, verso 31. Porque todos poderei profetizar, cada um por sua vez, certo? Para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, certo? Porquanto Deus não é Deus de desordem. Tem algumas Bíblias que falam assim, porquanto Deus não é Deus de confusão, certo? Mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Então, eu finalizo aqui, gente, da seguinte maneira. Vamos exortar, certo? Alguns dos irmãos, algumas das irmãs, que muitas das vezes estão falando em línguas, não tem o dom de interpretar, certo? Agora, vamos falar, gente, com jeitinho, com mansidão, né? Que é o que a Bíblia nos aconselha a gente falar com mansidão, certo? Com espírito voluntário e mostrar a essas pessoas que você falar em línguas em meio ao culto não é que é proibido, eu torno a repetir, não é que é proibido, mas se você não pode interpretar ou não tem algum irmão para interpretar, você tem que ficar calado ou então falando consigo mesmo e com Deus, ó, em espírito de oração, certo? E aí sim todos vão chegar ao pleno conhecimento, e aí sim vamos estar seguindo o que verdadeiramente a Bíblia diz. Entendeu, meus irmãos? Eu quero finalizar aqui, né, essa pequena leitura, né? Quero agradecer a participação de todos aí, a minha irmã Relane, meu irmão Humberto, Margarida Ferreira, né? Uma boa tarde a todos que assistiram, né? E se o Senhor assim me conceder outras oportunidades, estarei assim falando de outros temas muito importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que assim, se o Senhor me der a oportunidade, o conhecimento para responder, estarei respondendo. Mas vamos, gente, zelar pelo que é correto. Vamos parar assim com esse medo. Não quero pecar contra o Espírito Santo, não vou falar, irmão. Deixa que Deus fala, não, irmãos. Deus deixou a palavra aqui, nós, para falarmos do amor dele. Então, se fosse assim, não precisaria Cristo morrer por nós.
Não precisaria Cristo dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A própria palavra iria falar, entende? Então vamos chamar esses irmãos na exortação, com espírito de humildade e corrigir que isso que muitas das vezes vocês têm feito, né? Essas pessoas que têm feito isso, está em desacordo com a palavra de Deus. Então eu quero agradecer aqui aos irmãos. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente. E quero assim, nesse momento, né, convidar todos que estão aí assistindo a nós orarmos a Deus, né, agradecendo por essa oportunidade, e que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele possa conceder mais e mais oportunidades. Você que estiver aí na sua casa, puder aí fechar os seus olhos, se estiver no trabalho, em algum... contanto que não atrapalhe o seu trabalho, né? Você estiver aí deitado, sentado, ou até lendo a palavra de Deus, fecha os seus olhos aí um minutinho, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado, santo e poderoso, graças te dou, ó Deus, porque eu sei que tu és santo. Graças te dou, ó Pai, porque eu sei que tu és verdadeiro, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus, primeiramente por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeste de estar pregoando, falando do teu amor, da tua verdade, ensinando e exortando aos teus filhos e às tuas filhas. Quero agradecer também, Senhor, por todos que participaram dessa live, que o Senhor Jesus ele possa assim abençoar a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, rica e poderosamente, que todos venham alcançar a graça e o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que nós venhamos nos fortalecer, nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que nós venhamos levantar nas madrugadas para orar, que nós venhamos ter força para jejuar, vencer os dias maus, porque já é chegada a última hora. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. É tudo que eu já te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, gente, fica na paz aí. Até a próxima. Tchau, tchau.